Portanto, primeiramente, o que é o Git e por que raio precisamos dele? O Git é o que nós chamamos um VCS, um Version Control System, um sistema de controle de versões, e portanto a sua principal função é, como está no nome, guardar e manter atualizado um histórico de versões de ficheiros numa determinada pasta ou num projeto, ou naquilo que nós vamos começar a chamar um repositório. E é extremamente utilizado em todo o tipo de projetos, especialmente o tipo de projetos de programação, especialmente projetos em que haja qualquer tipo de colaboração, ou em projetos mais complexos, e mesmo até em projetos simples, tem funções que dão jeito a todo o tipo de projetos. Portanto, a colaboração é uma das partes mais importantes do Git e a principal razão pela qual o Git é tão usado é simplesmente pelo facto de deixar a colaboração extremamente mais simples. É a sua principal função. Portanto, várias pessoas podem colaborar no mesmo projeto de forma assíncrona e depois podem mandar as suas mudanças aos outros e os outros só pegam as suas mudanças quando quiserem ou quando puderem. Digamos que estamos a escrever o código e temos 5 gajos a escrever código no mesmo fecheiro e aquilo é atualizado automaticamente. Isso não é grande coisa, porque tu queres estar ali a testar e vais a ver e tens o erro o erro do António. E é claro que isso não é grande coisa. Ou ainda, sei lá, mudas o código e mandas um Google Drive ao gajo e depois ele tem que atualizar e depois sim é que te pode mandar e não podem estar a trabalhar os dois ao mesmo tempo. Que depois causa erros e depois têm que andar ali os dois manualmente a ver o que é que mudou e o que é que o outro mudou. O Git chegou para acabar com isso. Portanto, nós basicamente fazemos as nossas mudanças localmente na nossa máquina e depois só as mandamos para os nossos colegas que estão também a trabalhar no mesmo projeto quando achamos que estão minimamente prontas. E a mesma coisa com os outros que só nos mandam para nós. E nós só aceitamos as mudanças de outros quando quisermos. Portanto, podemos trabalhar na nossa versão do projeto quando quisermos. Depois aceitamos. Pode haver conflitos sim, mas a resolução de conflitos também é muito mais simples com o Git do que se fosse manualmente a ver nos fecheiros o que é que mudou e tal e coisa. No entanto, há mais algumas razões pela qual o Git é importante também. Por exemplo, para vermos quando é que uma certa mudança no código foi feita e também por quem. Portanto, para quem é que vai a culpa de um certo erro que aconteceu, por exemplo. Ou também há umas funções mais avançadas do Git que nos deixam, por exemplo, ver, portanto, rodar um teste automático e nós vemos que esse teste parou de funcionar. Algures. Nós já não nos lembramos em que commit é que parou de funcionar, claro. Nós não estávamos atentos, se calhar não testámos naquela altura. E aí vemos agora e parou de funcionar. O Git dá também para fazer uma binary search portanto, no histórico de versões e rodar aquele teste e perceber exatamente em que versão é que parou de funcionar. O Git também é útil, claro, simplesmente para te lembrares. Digamos que deixas o projeto e depois voltas, depois de umas semanas ou uns meses, e queres ver o que é que foram as últimas coisas que tu mudaste, se calhar para ver quais é que seriam os próximos passos, ou simplesmente para te lembrar, sei lá, o que é que fizeste ontem. É também uma função bastante simples, mas que também dá bastante jeito. Não só para projetos colaborativos, também como também para projetos individuais. O Git também é usado muitas vezes como, digamos, pipeline ou trigger para outras funções do sistema. Por exemplo, podemos dizer no Git que sempre que recebemos código, queremos rodar testes no código para ver se está tudo bem e depois sim queremos mandar para um servidor em que temos, por exemplo, um site a rodar e assim sempre que chegam mudanças no Git, nós rodamos os testes, vemos se está tudo bem, depois até podemos mandar uma mensagem para algum sítio e pedir aprovação a outra pessoa e depois sim podemos fazer outra coisa qualquer automática. E isto é o chamado CI/CD, Continuous Integration Continuous Delivery, e também é bastante útil por causa disso. Portanto, agora que já vimos as principais funções de um VCS, o Git é simplesmente a plataforma, é o VCS que se utiliza mais hoje em dia, é simplesmente o mais popular, foi o que ganhou, digamos, essa corrida. Então agora vamos ver como funciona o Git. Só no final do vídeo é que vamos ver os comandos, porque os comandos não interessam assim tanto. Há várias interfaces para o Git, os comandos são um deles. Vamos ver primeiro como é que funciona o Git internamente, que é extremamente importante para perceber tudo o resto e fica tudo o resto mais fácil de perceber depois. Então o Git é simplesmente um programa que se instala ou que, dependendo do vosso sistema operativo, pode até já vir instalado. Portanto, ele simplesmente mantém a progressão das versões do vosso projeto e elas só aumentam quando vocês dizem e só criam versões quando vocês dizem. Estas versões são as chamadas snapshots, que, portanto, isto aqui é uma pasta que eu tenho, que eu criei. Portanto, uma snapshot é simplesmente uma instância no tempo de uma certa pasta. No caso, o nosso repositório que vai ser, portanto, aquilo que vai ser tracked ao longo do tempo. Portanto, nós aqui temos uma pasta 1, temos uma subpasta dentro dessa pasta e temos um fecheiro texto.txt, uma pasta 2 e um mais.txt. Isto com o conteúdo dos fecheiros exatamente que estavam naquele tempo é uma chamada snapshot. E uma snapshot contém as chamadas árvores, que são as pastas. Portanto, temos a árvore
main, que é esta pasta em si, o git test, e depois temos as subárvores. Nós já vamos ver como é que isto é guardado no computador. Mas isto é simplesmente a terminologia que o Git usa internamente para guardar este tipo de informação. E os fecheiros, quer sejam texto, quer sejam binários, são chamados blobs. E no Git, o histórico é guardado mais ou menos assim. Temos uma snapshot, depois temos outra snapshot mais à frente no tempo, que aponta para essa snapshot de trás. Não é ao contrário, é mesmo. Uma snapshot tem os seus pais, ou os seus parents. Portanto, podemos ter, por exemplo, a versão 1, temos a versão 1.1 que aponta para a versão 1 e temos a versão 2 que aponta para a versão 1.1. A versão 1 é que não tem pais, porque foi a primeira versão, e por isso não deriva de nenhuma outra versão. No entanto, é um bocadinho mais complexo, porque estas snapshots, na verdade, não são simplesmente snapshots. Elas vão guardar outra informação também, como, por exemplo, o autor ou uma mensagem. No caso, guarda os dois. O autor guarda, por exemplo, o e-mail de quem foi que escreveu aquela específica versão e uma mensagem que descreve mais ou menos aquilo que foi mudado desde a outra versão. Por isso, por exemplo, a mensagem desta commit aqui, se tivéssemos resolvido um erro nesta commit em relação a esta, diríamos resolução de erro X. Portanto, é a mensagem daquilo que mudou de uma versão à outra. E a commit inicial tem sempre uma mensagem qualquer a dizer tipo commit inicial, porque em relação à commit anterior não mudou nada porque não havia commit anterior. E agora, isto parece tudo fazer sentido, no entanto isto é muito linear. Não haverá casos em que queremos mais do que só uma linha de tempo e sim, haverá. Imaginemos, por exemplo, que estás no meio da implementação de uma nova feature e te reporta um bug. Estás no meio da implementação da feature, tu não vais parar de implementar para corrigir o bug. Porquê? Porque estás a implementar, o código está cheio de erros ainda, ou ainda não está totalmente funcional, tu não podes simplesmente resolver o erro e testar a resolução do erro com o teu código ainda assim. No entanto, com o Git, podes, com as chamadas branches. E aqui temos o exemplo, portanto, uma branch é simplesmente como se fosse uma linha de tempo em que nós temos uma primária, que é a principal em que está o projeto todo a rodar, que hoje em dia se chama main, em que nós temos, por exemplo, aqui commit inicial, outra commit, e depois começamos a fazer uma funcionalidade. Nós mudamos de branch antes de começar a fazer a funcionalidade, e depois fazemos as commits todas da implementação da funcionalidade. Eu neste caso chamei a branch feature 1, 2, 3, e depois, se precisarmos, por exemplo, daqui disto, e depois, caso precisemos de resolver um erro, podemos voltar aqui atrás à main, em que o código ainda está todo funcional, podemos resolver o erro, e depois, no final, quando tivermos terminado a implementação da feature, podemos voltar à main, resolver algum conflito que haja, se é que há algum conflito, e, portanto, dar merge às branches, que é isso que se chama juntar, digamos, as diversas branches. Ou, se nós não precisarmos resolver nenhum erro ou fazer nada, também podemos só ter assim. E este aponta para aqui e também dá. Perdemos ali um bocado de tempo a mudar de branch, mas pelo menos estávamos resilientes ao facto de que, se fosse preciso fazer outra coisa, podemos simplesmente voltar acima. Isto também é bom porque nós não temos commits em que o código não funciona. No caso, commits na main branch em que o código não funciona. Portanto, aqui funcionava sem a feature, mas funcionava tudo. Aqui pode não funcionar porque estamos a meio da implementação, aqui também pode não, mas aqui estamos na feature, estamos na branch da feature. E assim, quando voltamos aqui, já sabemos que o código funciona e que na main temos sempre código funcional. Portanto, temos essa garantia. Agora vamos ver como é que estes dados são guardados realmente, portanto, na nossa máquina. Portanto, nós tínhamos visto aqui uma snapshot. Uma snapshot é, portanto, blobs e trees. É trees que contém mais trees e blobs, ou, Então, um blob é simplesmente uma array de bytes, pode ser um fecheiro binário, pode ser um fecheiro de texto, mas é simplesmente uma array de bytes. E temos, portanto, uma tree, que tem simplesmente o nome da pasta, ou o nome do fecheiro, e depois à frente pode ter outra tree, ou um blob. E é, portanto, um mapa disto, portanto, podemos ter vários fecheiros, com vários conteúdos, ou várias pastas, com vários nomes, e depois várias subtrees. E temos aqui o exemplo que tínhamos visto aqui. Portanto, isto tudo é uma tree, que é snapshot. E depois temos esta string, que é no caso o nome da pasta 1, que depois tem uma tree, que é esta tree toda aqui. Depois temos uma subpasta. Depois temos outra tree, que tem o nome texto, e que depois tem sim um blob, portanto uma array de bytes. E passa um bocado por isto. Depois temos mais alguns tipos, que é, portanto, tipo de uma commit. Uma commit, como já vimos, tem que ter pais. E porquê é que tem que ter pais e não só pai? Precisamente por causa das branches. Porque, por exemplo, nesta commit aqui, nós temos dois pais. A commit em si deriva de dois sítios. Deriva da última commit da main, que foi aquela resolução do erro,
e deriva também da última commit da Feature 2, que é a commit em que ficou pronta a implementação dessa funcionalidade. Portanto, temos pais, que é uma array de commits, pode estar vazia, pode ser só um, ou pode ser vários. Depois temos um autor, que pode ser um e-mail, pode ser um nome. Depois temos uma mensagem que descreve de alguma forma aquilo que mudou desde a última commit, e talvez porque é que mudou. E depois temos a snapshot em si, que é uma tree, como já tínhamos visto aqui. Agora, na máquina não é guardado bem assim. Portanto, nós não temos guardado uma commit que tem outras commits lá dentro. Nós temos uma commit que tem, digamos, IDs de outras commits dentro e é tudo a funcionar em IDs, basicamente. E nós só temos uma store central na máquina dos chamados objetos. E um objeto pode ser tanto um blob como uma tree como uma commit. E temos uma store central em que nós temos uma espécie de ID único, que é um SHA-1, que é simplesmente uma função que, a partir, por exemplo, de um conteúdo de um fecheiro, se vocês passam aquele conteúdo sempre, vai-vos dar uma espécie de ID como este. E assim, se vocês passarem aquele exato conteúdo, vocês sabem que vão receber aquele específico valor. E é sempre assim. Nunca vai mudar aquele valor se o conteúdo não mudar. Portanto, é determinístico e é um chamado hash ou checksum. E é muito usado também para, por exemplo, verificarem que um programa é mesmo aquele que vocês querem. Muitas vezes nos sites há programas que têm o seu SHA-1 e assim, se vocês derem download, vocês sabem que o programa não foi interceptado porque podem simplesmente verificar que o checksum é o mesmo. O checksum tem sempre a mesma quantidade de dígitos, acho que é 40. Posso estar errado, mas tem sempre o mesmo comprimento. Por isso há chances de para dois programas diferentes dar o mesmo checksum, mas não vamos considerar isso. Não se considera matematicamente porque é impossível. Portanto, as commits, e tanto as commits quanto os blobs, quanto as trees, cada um deles vai ter um desses IDs específicos e depois vamos sempre referenciar esses IDs. E assim, por exemplo, estamos numa commit em que só mudou um fecheiro, nós podemos ter as mesmas referências. Na snapshot a tree vai ter as mesmas referências aos blobs antigos, às trees diferentes, só vai mudar o mesmo conteúdo de um blob, portanto só vai mudar um blob. Não vai mudar tudo. E não vai guardar cópias sempre de tudo aquilo, vai só guardar aquilo que mudou. E isto dá jeito muitas vezes porque as commits vão mesmo ver que são mesmo identificadas por esse SHA-1 e depois podem referenciá-las por isso e dá jeito. Depois também podemos dar nomes mais legíveis às commits, se tivermos commits importantes, dá para lhes dar as chamadas referências e assim quando quisermos, por exemplo, voltar a uma commit atrás, não temos que estar sempre a ver o hash dessa commit, podemos simplesmente usar esse nome que nós lhe dermos. Agora uma coisa final, antes de vermos os comandos, é simplesmente esta noção de, portanto, quando estamos a trabalhar com o Git, nós vamos ter basicamente 3 sítios em que o nosso código vai estar. Mas são sítios virtuais, porque o sítio é sempre na nossa pasta. Portanto, temos a pasta em que nós estamos a trabalhar neste momento. Portanto, nós vamos lá, escrevemos código, não sei o quê, mudamos o código. Isto é essa pasta. Portanto, está sempre atualizado com aquilo que vocês fazem. É simplesmente o vosso diretório mesmo da vossa máquina que vocês mudam e que atualizam o código, isso tudo. Depois, temos a chamada Staging Area, que é a área em que nós mandamos as nossas mudanças para antes de as mandarmos para uma nova snapshot. Antes de criarmos uma nova snapshot, nós mandamos as mudanças que nós queremos colocar nessa snapshot para a Staging Area, com o comando add. Portanto, é isso que é a Staging Area. Depois de dizermos, ok, quero este fecheiro, no entanto também quero este e não quero este que fique na snapshot. Depois de decidirmos tudo aquilo que vai ficar na snapshot, nós passamos para o Git Directory. Portanto, fazemos commit às mudanças que nós temos e damos uma mensagem, por exemplo, e passa tudo para o diretório do Git mesmo. E é guardado como uma snapshot, é guardado como uma commit. E é acrescentada, portanto, aquela rodinha ao grafo. E, portanto, os comandos do Git são basicamente para fazer estas 3 passagens de um lado para o outro. E temos também o checkout, que nos leva, deixa-nos ver uma commit anterior, por exemplo, ou uma branch diferente. E pronto, agora vamos ver o código mesmo, vamos ver os comandos. Portanto, eu vou aqui ao meu vídeo de teste, exatamente, e como podemos ver, eu posso mostrar aqui, isto é o exemplo que eu tinha no desenho há um bocado. Portanto, o primeiro passo para tornarmos este diretório um diretório de Git, ou um repositório, é escrevermos git init. Para instalarem o Git é simplesmente git. Git. E chegam aqui e downloads e coisa e tal. Pronto. Portanto, git init, isto cria um repositório branco. Portanto, ele nem cria nenhum círculo. Ele nem faz a bola, ele deixa assim uma bola vazia e não cria uma commit.
Portanto, o vosso código que está localmente ainda não está no Git. Para vocês verem isso, para verificarem, é simplesmente escreverem git status. Eu, no caso, tenho uma extensão aqui portanto, para a minha shell que me diz a branch. Já vimos o que é que são as branches. A branch em que eu estou, que isto dá jeito. Se quiserem saber, eu uso esta shell que faz isso logo. É simplesmente instalarem ela, mostra-vos logo isso e mostra-vos também tem este autocomplete para os vossos comandos antigos que já usaram, que também dá jeito. Prontos, portanto, aqui diz, no git status diz, estamos na branch main, já sabemos, não temos commits ainda, e diz que temos alguns fecheiros que ainda não foram trackeados, portanto nós ainda não os adicionamos nunca ao git, são mesmo fecheiros novos, e no caso tem a pasta 1 e a pasta 2, e dentro delas temos também os fecheiros e os blobs e isso tudo. E eles dizem logo aqui, git add fecheiro, para incluir esse fecheiro, portanto nós podemos escrever, por exemplo, git. Antes disso, uma coisa muito importante é simplesmente configurarem o vosso nome e o vosso e-mail no Git. Portanto, git config e depois o global, que é para não ser só deste repositório, e configuram o vosso user.email e metem o vosso e-mail e o vosso user.name e metem o vosso nome, que é para depois ficar correto nas vossas commits. Portanto, vamos adicionar então, por exemplo, a pasta 1, git add, pasta 1. E agora, se fizermos um git status, vemos que as mudanças a serem committed, já temos aqui um novo fecheiro, e ele vai dentro da pasta, ele não dá commit simplesmente a pastas, ele dá commit a tudo aquilo que está dentro das pastas. Se tiverem uma pasta vazia, eu acho que não acontece nada, eu acho que ele não faz commit mesmo. Portanto, ele vai dentro da pasta e vê todos os fecheiros. Neste caso só tem um fecheiro, tem o fecheiro de texto 1, o fecheiro de texto.txt, e pronto, e ainda tem o untracked file. Se quiserem adicionar todos os fecheiros, normalmente querem, portanto adicionar todos os fecheiros que mudaram, é git add ponto, que adiciona todos os fecheiros que estão no diretório atual, por isso se fizerem isto no root do vosso projeto, adiciona todos os fecheiros. Também há o git add-a, que acho que faz, se não é exatamente a mesma coisa, é muito parecido, que adiciona todos os fecheiros que foram mudados. E se eu fizer agora um git status, aqui está, temos as duas coisas. Temos o fecheiro de mais que está na pasta 2 e temos o fecheiro de texto que está na subpasta da pasta 1. E agora, se fizerem um git status, vemos ainda que não temos commits e portanto vamos fazer uma commit. Como é que se faz uma commit? Git commit e agora traço M para darem a vossa mensagem. Se vocês não escreverem traço M, isto vai-vos simplesmente abrir no vosso editor de textos pré-definição, que dá para mudarem, para vocês escreverem aqui a mensagem. Mas eu, no caso, não quero escrever aqui. Eu quero escrever mesmo aqui e vou dar uma mensagem, por exemplo, primeiro commit. E clicam Enter, ele diz-vos que na main, root commit, e depois dá-vos aqui, isto é um bocadinho do hash, ou daquele SHA-1, porque normalmente não é preciso aqueles 40 caracteres, vocês se derem os primeiros, isto no caso é 7, muito provavelmente vai ser único no vosso projeto, por isso já chega, e vocês podem identificar mesmo por esta commit. E existe este comando aqui, o catfile, que vos diz basicamente para um certo SHA-8, diz-vos os conteúdos e alguns dados, e diz, por exemplo, que a tree é referenciada por este, ou está guardada com este SHA-1. Depois temos o autor, que sou eu, guarda o nome e o e-mail, e depois isto deve ser a minha time zone, digo eu, ou isto deve ser a minha time zone, isto deve ser o tempo em que eu fiz a commit, e depois diz aqui em baixo, portanto, a descrição que eu dei à commit. E este catfile funciona também com mais coisas sem ser aos commits, portanto, com as trees mesmo, eu posso meter aqui isto, e diz-me que esta tree contém duas trees, e que as duas são com estes, identificadas com estes hashes, deve ser permissões provavelmente, não sei. Mas pronto, diz que é tree, diz que tem este hash e diz que tem este nome, e eu posso continuar a fazer isto, git catfile. Mas muito provavelmente não vão precisar deste comando, isto é só mesmo para verem que o git guarda mesmo assim as coisas. E podem continuar até ao texto. E agora, se eu fizer isto num blob, ele vai mostrar simplesmente o conteúdo do fecheiro, que no caso o conteúdo do fecheiro texto.txt é texto aqui. E, portanto, vamos continuar. Agora, se eu fizer git status, vemos que estou na branch main e não há nada para dar commit. Está limpinho, eu já tenho os fecheiros todos lá, e eu desde que fiz a última commit, ainda não mudei nada. Portanto, a minha árvore atual, a minha árvore em que eu estou a trabalhar, está limpinha. Agora, há mais um comando engraçadito, no caso há muitos mais, prontos. O próximo comando engraçadito é o git log. Se fizerem git log, ele diz-vos mais uma vez
Portanto, a commit, diz as commits todas. Neste caso só tem uma. Se não vai dizer, acho que a mais recente em cima. E mais para baixo vai ficando mais e mais anterior, mais passado. E diz, portanto, o autor, diz a data, com a time zone, exatamente, era aquilo que correspondia àquele número. E, portanto, a vossa descrição. E diz aqui também que a head é simplesmente portanto, a commit ou a branch para a qual o vosso repositório atual na vossa máquina está a apontar. Portanto, como já vimos, podemos fazer checkout e ver outros sítios, mais passados, por exemplo, do nosso código. Então o head mudava para essa específica commit. Neste caso, o meu head está na branch main. Portanto, aquilo que eu estou a ver é a versão mais recente da branch main. E este comando também tem alguns argumentos, por exemplo, o online, em que diz as commits todas só numa linha e diz só um bocadito do hash, como já vimos, chega, na maioria dos casos. E também há, por exemplo, o decorate, e podemos ver em gráfico, ou em graph, que é para vermos naquela estrutura que nós vimos, que neste caso não faz muito sentido ver assim, porque eu só tenho um projeto. Eu posso ver o output disto na net, para ver um repositório em que isto faça mais sentido. Prontos. Temos aqui, por exemplo, este, dar-vos-ia o git log one line one graph, em graph, dar-vos-ia assim uma coisa, portanto as commits que seriam em linha, digamos assim, seriam todas na mesma linha. No entanto, isto como temos várias branches, elas vão aparecendo mais para a frente e tal, e vê-se uma noção mais visual daquilo que acontece mesmo no Git. Por exemplo, aqui este output também dá. Isto aqui é, portanto, uma branch simples, e depois temos aqui as que é tudo na main. Portanto, main, temos aqui uma branch, vai para aqui para fora, temos estas três commits, e depois elas dão merge aqui. Não sei se esta imagem dá para ver muito bem, vou só meter assim para quem não conseguia ver muito bem. Pronto, é isso. Agora vamos começar a mudar algumas coisas, né? Vamos começar a usar o nosso Git, porque neste caso nós só temos uma versão e não ajuda muito. Então, vamos por exemplo mudar aqui o fecheiro na pasta 1, subpasta texto. Este é o meu conteúdo atual. Eu vou, por exemplo, apagar aqui o conteúdo todo que tenho e vou escrever, por exemplo, a linha inicial. E vou mudar também na pasta 2 o mais.txt, segunda linha. E assim, se eu escrever git status, nós vemos que temos, agora já não diz untracked, porque os fecheiros já estão no git, eles foram só simplesmente modificados desde a última commit. E diz que os fecheiros modificados é este e é este, eu portanto posso dar commit. Antes de dar commit eu posso escrever o chamado git diff, que me diz aquilo que mudou. Vou limpar, que é para isto ficar mais bonitinho. E então o git diff basicamente faz o diff, que é um comando que já está instalado na vossa máquina mesmo, ou que o Git instalou, se vocês não tinham nenhuma, que diz as mudanças que aconteceram em todos os fecheiros que foram modificados. Portanto, neste caso, na pasta 1, barra subpasta, barra texto, este A e este B na verdade não existem, não são pastas que eu tenho mesmo no fecheiro, que eu tenho mesmo no meu diretório. É simplesmente o A é o anterior, o B é o atual. E portanto temos a linha texto aqui, que perdemos, substituímos por linha inicial e aqui a mesma coisa, para simplesmente verem as vossas mudanças se quiserem ver antes de dar commit. E agora podemos dar um git add ponto para adicionar tudo, ou se vocês não quiserem estar sempre a dizer git add ponto e depois git commit, o git commit em si também tem o -am, que é para adicionar e depois meter uma mensagem. O A é para adicionar, o M é para a mensagem, já tínhamos visto, e depois escreverem a vossa coisa. E A também dá, se vocês não quiserem estar sempre a dar add e depois commit. Podemos adicionar separados, por exemplo. Portanto, pasta 1, barra subpasta, barra não sei o quê, e escrevemos, e pumba. E agora vamos dar commit. Mudança de conteúdo no fecheiro da pasta 1, texto. E ok, vemos que um fecheiro mudou, inserimos uma linha, é isto que isto quer dizer, é inserimos uma linha e apagamos uma linha, porque neste caso nós substituímos. O git diff é inteligente, portanto se vocês simplesmente no meio do fecheiro adicionarem para ali um if, ele vai só meter aquela mudança. E por isso vai dizer que inseriram tipo 2 ou 3 linhas ali para o if, e vai dizer que não apagaram nenhuma. No entanto, se apagarem o fecheiro todo, substituírem o fecheiro todo, ele vai apagar. Ele vai dizer que apagou tudo. E pronto, já temos essa commit. E agora vamos adicionar o resto, que era só no caso aquele outro fecheiro. E aqui vamos dizer na pasta 2,
e que o fecheiro era o... que o nome do fecheiro é para em mais.txt, acho eu. E agora podemos fazer um git log e vemos aqui as 3 commits. Portanto, a primeira está aqui, a segunda e a terceira. E podemos fazer mais uma vez um git log one line. E vemos, portanto, estas 3 commits e vemos que mais uma vez a nossa head está no main, está na última commit. Agora, por exemplo, se nós quisermos renomear um fecheiro, vamos dizer que eu vou aqui para a pasta 1 subpasta e que eu dou rename, portanto vou mover o fecheiro de texto para texto teste.txt. Isto é muito grande, tipo texto 2, pronto. Agora se eu fizer git status, ele diz que eu apaguei um fecheiro e que eu adicionei um fecheiro. Por isso, pode parecer contraintuitivo, mas nós temos que adicionar os fecheiros que nós apagamos também. Por isso, é uma mudança em si. Portanto, nós temos que dar add e podemos escrever ponto que adiciona tudo. Ou git add texto.txt. Se rodamos outra vez, vemos que ainda temos aqui untracked. O quê? O texto 2. Eu não sei porque é que ele está a dizer isto. Texto 2.txt. E assim, se eu fizer git status, ele está tudo bem. E depois ele percebe que, como o conteúdo é o mesmo, não sei o quê, ele percebe que é um rename. No entanto, isto é um bocado trabalhoso, né? Nós estamos a renomear, depois temos que adicionar. O Git em si tem, portanto, esta função. Portanto, eu voltei atrás e agora vamos mostrar o próximo comando, que é, portanto, o Git mv, que faz o move, faz o add, faz não sei o quê, faz tudo ele próprio. Portanto, se eu fizer um git move, texto.txt, texto2.txt, e se eu fizer um git status, ele automaticamente já sabe e adiciona e sabe que é um rename, basicamente. E eu posso voltar atrás, git mv, texto2.txt, texto.txt. E assim está limpinho. Eu posso ir, por exemplo, cá atrás, pasta 2, e posso fazer um git move, pasta 2, para a pasta 2, barra mais importante. Depois posso fazer um git, ponto que não faz nada porque aquilo já tinha adicionado, e um git commit, e podemos pôr daqui uma mensagenzita mais renomear, mais.txt para mais importante.txt. E ele sabe que tem aqui o rename e os fecheiro antigo e fecheiro novo, portanto um file change, mas na verdade não houve nenhuma inserção nem nenhuma delete. E pronto, agora podemos fazer um git log e vemos já aqui as nossas 4 commits. Agora, uma coisa útil do git, nós já vamos ver as branches e isso tudo, mas uma coisita que também dá jeito é, por exemplo, os fecheiros que nós não queremos saber. Há muitos fecheiros que nós não queremos saber, que passem para o git, por exemplo, sei lá, PDFs ou assim que nós tínhamos no projeto, ou sei lá, executáveis, portanto fecheiros binários. A esmagadora maioria dos fecheiros binários nós não queremos que passem pelo git, portanto executáveis que nós compilamos o código, sai de lá um executável, nós normalmente não queremos que isso apareça lá, nem os fecheiros temporários, nem nada disso. É por isso que existe o fecheiro git ignore. Portanto, se eu mudar aqui o git ignore, é simplesmente um fecheiro que vocês podem criar, portanto, na root do vosso repositório. Também podem criar dentro de pastas, e assim especificam dentro dessas pastas, mas normalmente fica no root. E se vocês quiserem, por exemplo, descrever, portanto, os fecheiros que vocês querem ignorar com os globs. Glob syntax. É sintaxe como isto, para vocês especificarem mais ou menos o formato dos fecheiros que vocês querem ignorar. Também podem dizer fecheiros especificamente, se quiserem dizer tipo, sei lá, temp.tmp, isso vai ignorar só aquele fecheiro. Ou também podem ignorar todos os fecheiros temporários, todos os fecheiros, sei lá, log. E assim, se eu adicionar, por exemplo, se eu fizer um git status, eu este também tenho que adicionar o git ignore. No entanto, se eu adicionar tipo um teste.tmp, se eu fizer um git status, vemos que o teste.tmp não aparece no git status. Por isso eu não tenho que o adicionar, ele simplesmente não vai para o git, a não ser que eu seja explícito e que eu o adicione mesmo, mas por preferência ele não vai. Mesmo que eu faça git add ponto, e se eu fizer um git status, a única mudança foi a criação do git ignore e não daquele fecheiro temporário. Embora ele esteja aqui, se eu fizer um ls, está aqui o nosso fecheiro temporário. E dá jeito para esse tipo de coisas e para fecheiros compilados, etc. Pronto, já adicionei o git ignore como uma commit e vamos agora às branches. Portanto, eu estou na main, como diz aqui, e como diz no git status, on branch main. Se eu fizer git branch, sem nenhum argumento à frente,
ele diz simplesmente a lista de branches e aqui o asterisco é onde está o head, portanto onde eu estou neste momento localmente. E eu posso fazer, por exemplo, git branch e criar uma nova branch, sei lá, feature A. Agora se eu fizer git branch, eu vejo que foi criada uma feature A e que eu continuo na main. Agora, quero ir para a feature A. Git checkout, como já vimos. E se eu fizer um feature A, eu mudo para essa branch e aqui a minha shell diz também isso mesmo. Reflete esse estado. Git status, nada dá commit, está tudo limpo. Faço um git log e ele diz-me as commits todas. Porque neste caso, até agora, está igual. Agora eu vou, por exemplo, criar um readme e posso meter, por exemplo, um heading a dizer, sei lá, projeto teste e vou metê-lo no readme.md e agora git status e eu vejo que tenho isso para adicionar. Vou dar git commit -am que adiciona todos os cheios que eu mudei ou criei ou apaguei e vou meter uma mensagem, por exemplo, criação do readme. Ok, pelos vistos o am só funciona para fecheiros que foram modificados, por isso neste caso como eu criei um fecheiro eu tenho que adicioná-lo e agora sim posso dar um commit, um -m e diz-me que há um fecheiro, uma inserção. Ok, está certo. E agora temos tudo limpo. E agora, se fizer git branch, mais uma vez ainda estamos na feature A, eu posso voltar à main com checkout main. E agora, eu posso querer trazer, se eu fizer um git log online, nós vemos que só aparecem aqui as commits portanto, da main branch. Portanto, isto é basicamente fazer git log main. Se eu fizer git log a mesma coisa, só que feature A, ele vai buscar as coisas da feature A. Ou nós também podemos chegar aqui e especificar que queremos nas branches todas. Ele mostra as commits das branches todas. Acho eu que é assim que funciona. Mas também pouco importa. Portanto, neste caso temos estas commits e nós queremos dar merge àquela mudança. Queremos trazer aquele readme para a main. Não é? Para fazermos isso, faremos simplesmente um git merge. E depois especificamos a branch a qual nós queremos trazer o código de. Neste caso, é feature A. E neste caso não houve nenhum conflito, foi só adicionar um fecheiro, por isso funciona aqui tudo. Se eu fizer git branch, a branch feature A continua lá, no entanto eu posso apagá-la com git branch, -d delete e o nome da branch que é feature A. E assim apaguei a branch para, digamos, limpar um bocado o histórico. E se eu fizer mais um git log ou git log one line, vemos isto e vemos que o head está agora na criação do readme, que foi a commit daquela outra branch. E se eu fizer um git log ref, vemos também que não tem a outra commit, ou outra branch, porque eu apaguei e porque também não criou nenhum conflito. No entanto, e se houver algum conflito? Vamos testar então. Isto cria, portanto, muda uma linha no texto.txt e adiciona a commit e cria uma branch chamada feature/conflito. Nós muitas vezes temos estes prefixos, não sei se chamam mesmo prefixos, eu chamo de prefixos, que tanto nas commits quanto nas branches, nas commits é, por exemplo, fix, 2 pontos, não sei o quê, ou features, 2 pontos, que é para dizermos a que se deve aquela commit, tipo um tópico, digamos assim, e depois sim é que especificamos aquilo que é feito. E nas branches também se faz o mesmo, por exemplo, feature barra, e depois o nome da feature que estamos a implementar naquela branch, ou por exemplo, bug fix, não sei o quê. É simplesmente importante notar, porque se vocês forem ao GitHub e virem alguns projetos a fazerem isto, ou a maioria dos projetos faz isto, é isso. É simplesmente mais por organização, porque na verdade a commit tem mesmo este nome, isto não é um subdiretório de commits. Commit tem mesmo o nome feature/conflito. E agora eu vou dar checkout à main. Uma coisa aqui é que eu usei o checkout -b, que eu assim não preciso de dar git branch, não sei o quê, e depois dar checkout. O git branch -b simplesmente cria a branch se ela ainda não existir. E aqui voltei à main e editei nesse mesmo fecheiro uma linha. Editei, digamos, apaguei a anterior e coloquei essa. E agora, se eu tentar dar merge, eu posso só mostrar aqui git status, não temos nada, e git branch para vermos as branches, temos o feature/conflito e temos a main. Eu estou neste momento na main e eu quero trazer o código da feature conflito para aqui, vou dar um git merge, fit conflito, e vemos que ele vai tentar auto-merging, mas que há um conflito no conteúdo neste fecheiro aqui. E então o merge automático falhou, ele não conseguiu
É inteligente, porque se vocês mudarem no fecheiro mesmo, várias linhas, se for tipo umas mais em cima, outras mais em baixo, tipo ele passa na mesma. Tipo ele consegue dar merge à mesma. Só neste caso, substituímos mesmo a mesma linha e ele não consegue mesmo decidir e por isso ele acha melhor dar-nos o conteúdo agora do fecheiro. Ele muda o fecheiro, se nós formos aqui ao fecheiro, basta T, certo, eu estou a escrever CD. Se eu for aqui ao fecheiro, ele dá-nos o fecheiro, isto era a linha inicial, e ele depois edita o nosso fecheiro e nas linhas em que há conflitos, ele mete estas coisinhas a dizer a head onde eu estou atualmente e a outra branch que causa conflito, que é esta. E assim nós podemos chegar aqui, apagar esta linha e depois apagamos ou mudamos aquilo que nós queremos. E depois deixamos o fecheiro sem aquelas indicações que o Git tinha inicialmente, posto aqui. E nós podemos acabar até na main e no feed conflito. Nós podemos fazer este tipo de modificações depois a dar merge para que o código fique melhor. Isto é importante quando estamos a colaborar. Também podemos apagar a linha inicial. E agora, ali estamos a dar merge. Portanto, se eu fizer um git status, nós vemos que, portanto, este fecheiro foi modificado e foi. E agora, nós para acabarmos o merge, temos simplesmente que adicionar este fecheiro ou adicionar com ponto. E agora git status, isto está modificado, está certo. E agora podemos sim dar git commit com resolver merge conflict e integrar feature conflict. E assim fizemos um git log com um grafo. Podemos ver agora que fomos para esta feature conflict, alteramos portanto, uma linha no texto, na main mesmo. Portanto, notem que aqui o asterisco é que importa. Embora isto esteja aqui à frente na linha, isto está a indicar que foi nesta branch, foi na main branch, que nós alteramos primeiro a linha no texto, .txt, alteramos na main, e depois alteramos também na feature conflict, e depois finalmente demos merge e Agora, se quisermos, por exemplo, se eu editar um fecheiro, digamos assim, se eu no meu readme e colocar projeto teste 2, se fizer um git status, vemos aqui está modificado e eu posso revoltar estas changes todas que eu ainda não adicionei para a fase de stage. Eu posso dar checkout e em vez de meter uma branch, eu posso meter o nome do fecheiro, neste caso é o readme, e assim ele vai buscar e volta-me. Portanto, ele desfaz as alterações locais, as alterações no Working Directory, ele desfaz-las e põe-nas como na última commit. Por isso, neste caso, se eu fizer um cat readme, eu só tenho projeto teste, não tenho projeto teste 2. Eu também posso fazer a mesma coisa se mudar vários fecheiros. Depois eu posso simplesmente fazer git reset hard, que ele desfaz, portanto, volta à última commit e desfaz as alterações todas no Working Directory, não só de um fecheiro. Portanto, se eu agora fizer mais uma vez o cat do readme, ele só tem projeto teste, não tem projeto teste 2. Uma coisa que também dá jeito é, por exemplo, se eu colocar mais uma vez projeto teste 2, git status, vemos aqui não está adicionado. Se eu adicionar, vemos que ele vai para aqui para adicionado, e se eu quiser retirá-lo da staged, digamos assim, eu posso dar um git reset head e depois o nome do fecheiro, neste caso é o readme. E se eu fizer um git status, ele fica como não modificado, mas não perde a mudança. Portanto, ele continua a ter o projeto teste 2. Também pode vir a dar jeito. E pronto, só mais alguns. Depois, se quiserem investigar, temos, por exemplo, o reset este, que simplesmente volta a uma commit local que ainda não foi puxada. Já vamos ver isso tudo do GitHub e puxar commits e isso tudo. Depois temos também o git revert head, que simplesmente desfaz algo já público sem reverter ou sem reescrever, digamos, o histórico. No Git é muito difícil e não é recomendado reverter o histórico. É mesmo uma coisa que não é suposto acontecer. É claro, se meterem um fecheiro binário de 1 GB e depois estiverem a lidar com aquilo no vosso repositório, vão arranjar formas de reverter aquilo. Mas em princípio, no Git não é suposto as coisas serem revertíveis. É só suposto adicionarmos commits e tal, e irmos ao longo do tempo fazendo mudanças. Se for preciso revertemos mesmo com uma nova commit, não voltamos mesmo atrás e apagamos o resto. Não é mesmo suposto funcionar assim. Agora vamos ao GitHub, não sei o quê. Vamos criar um repositório
com o nome, por exemplo, sei lá, como é que eu dei o nome a este projeto? É vídeo, teste, git, projeto. Prontos. E eu posso meter público ou privado. Vocês vão ter que configurar algumas coisas no Git para funcionar com a vossa conta mesmo, do GitHub. Eu sempre este guia do The Odin Project, Git Basics, nem é este aqui, Setting Up Git. E eles têm sempre aqui para todos os sistemas operativos, têm algumas, mais ou menos aqui, configurar o vosso nome e e-mail e configurar a vossa branch default para ser um main, em vez do master, que mudou. E tem aqui mais algumas coisas que dão jeito. E depois, isto aqui é importante, portanto, vocês gerarem uma SSH key para o vosso computador se ainda não tiverem, e depois guardarem também no GitHub. Diz aqui tudo, basicamente, para vocês depois conseguirem usar o Git, mesmo com a vossa conta do GitHub, e conseguirem puxar mudanças a isso tudo a partir do vosso Git. Depois eu posso meter isto privado e criar o repositório. E agora tem aqui uns guias. Eles no caso estão a dizer para criar um fecheiro readme com este conteúdo, inicializar, não sei o que, mudar a branch para a main, e agora aqui está o git remote add. Isto vai adicionar, portanto, um repositório remoto para o qual nós podemos puxar e trazer as mudanças que acontecem. E, portanto, eu vou copiar este comando. E para funcionar aquilo que eu vos estava a dizer, vocês normalmente têm que usar o SSH aqui selecionado. Tanto quanto, ou melhor, muitas vezes também quando querem dar clone, que é simplesmente buscar um repositório da net mesmo, eu posso vir aqui a outros repositórios. Se eu fizer aqui, por exemplo, isto é bastante simples. Eu posso chegar aqui, code, e aqui clico no SSH, copio, e agora volto aqui ao meu vídeos, eu posso dar git clone, já ficam aí a saber um comando. Git clone isto, e ele vai clonar este projeto basicamente, e agora eu posso ir aqui a personal anytime, e posso dar um git status e está tudo bem, e tem git log, neste caso só tem uma ou duas commits, mas já. O git clone é simplesmente clonarem o repositório do outro sítio e ficam com ele na vossa máquina, tudo a funcionar, tudo direitinho. Mas pronto, continuando, vou dar um cd aqui ao git teste e, portanto, vamos adicionar então o remoto com o SSH, que é para funcionar com o vosso SSH key que vocês dão setup depois de verem aquele guia do The Odin Project. E agora vamos git push origin main. Main é branch, que vocês querem puxar. Origin é simplesmente o nome do... Portanto, nós aqui damos git remote add origin, é o nome pré-definição para o remoto. Se eu der agora, antes disto, se eu fizer git remote -v, ele diz as origins que eu tenho, diz no caso os remotes que eu tenho e o nome. Neste caso temos um para fetch e um para push. Também pode haver remotes só para trazer em código e remotes só para dar em código. Neste caso, por pré-definição do GitHub é para os dois. E agora posso dar push à minha main branch, ao origin. Portanto, se eu for aqui ao GitHub e se eu der refresh, já está aqui. E vemos aqui que se eu clicar aqui View All Branches, e mesmo ali, só aparece mesmo a main, porque eu só dei push à main. Se eu fizer só git push, eu como só puxei a main, ele também só vai puxar a main na mesma. No entanto, eu tenho mais branches, eu tenho a feature conflict também. Isto só puxa as branches que eu quero. Isto também é fixe, porque eu posso estar a trabalhar localmente numa branch durante muito tempo e posso não a querer puxar e tê-la só para mim. E aqui temos o nosso código todo bonitinho. Depois podem ver o histórico das commits aqui, que é normalmente o que eu uso, que é mais visual do que usar a linha de comandos. E aparece os autores, não sei o quê. Podem filtrar por tema, filtrar por utilizadores. E depois podem clicar e ver mesmo o que é que aconteceu em cada coisa. E depois aqui dá para mudar as branches, se tiverem branches. Se não tiverem, não dá. Agora o que eu vou fazer é criar uma nova branch com um subtítulo readme, que vai adicionar um subtítulo. No caso, vai adicionar um subtítulo ao readme e depois vai dar commit. Eu no GitHub o que posso fazer é adicionar aqui um issue. Eu vou colocar aqui um título, por exemplo, e há uma descrição, tipo, precisamos de um subtítulo para dar contexto ao projeto. E agora vou criar este issue, e agora criei este problema, digamos assim, e vemos este número. Este número de issue é muito importante, ele é incrementado com base na quantidade de issues que vocês têm. Issues portanto, pode ser público, podem ser mesmo utilizadores a reportarem issues e a adicionarem aqui. E depois vocês podem fazer branches que resolvem issues e que depois fecham automaticamente estes issues. E é muito bom para colaboração, porque podem manter aqui, por exemplo, as coisas que ainda estão para ser feitas, sempre que fazem uma coisa. Depois vocês adicionam aquilo, fecham o issue e já não aparece aqui como aberto. E dá, portanto, muito jeito para colaboração. Portanto, temos este issue, que é o issue 1, tanto está no URL como está aqui.
E eu, portanto, vou criar esta nova branch, vou adicionar isto e vou dizer que na commit que fecha o issue número 1. E agora eu vou dar push a esta branch e isto funcionou. Agora, se eu voltar aqui ao projeto, eu vejo que esta branch foi criada. Se eu for aqui ao issue mesmo, eu vejo que a commit diz mesmo aqui que referencia, que fecha este número 1. Portanto, o GitHub está mesmo a ver ali os hashtags e está mesmo a ver os issues. Portanto, eu posso chegar aqui e dar close, mas idealmente eu chego aqui, eu vejo esta mensagem. Primeiro, posso já chegar aqui e mudar a branch. E se eu for aqui ao readme, eu vejo que tem aqui um subtítulo. E diz aqui também que esta branch está uma commit à frente da main. Também é informação importante a saber. Eu posso chegar aqui, compare e pull request. Ou também podemos vir aqui só aos pull requests. E eu posso adicionar isto. Adicionar um pedido para depois eu aceitar esta mudança. Portanto, diz aqui as commits todas. Algumas informações. E aquilo que foi mudado. E depois posso dizer aqui que fecha o issue número 1. E aquilo mostra ali, como viram, os issues. Agora posso criar o pull request. E ele vai aparecer aqui. Vocês podem colocar aqui algum tipo de CICD, como já vimos, por exemplo, testes a rodarem, para ver se as commits e se o branch está tudo bom, se funciona tudo. E agora eu posso clicar aqui em merge. Merge pull request. Está tudo fixe. E merge. Ok. E agora posso também apagar a branch, se eu quiser, porque já dei merge. Para ela não ficar aqui. Que é para ficarem só as branches ativas. Isso também é uma coisa que eu me esqueci de mencionar. Mas já temos aqui o subtítulo. E o issue foi automaticamente fechado porque havia uma pull request que mencionava aquele issue a dizer que fechava. Está aqui closed. E se eu voltar aqui ao issue, aparece, portanto, que eu adicionei uma commit que referenciava. Depois eu mencionei, portanto, num pull request. Depois eu fechei. E depois, ao fechar, a commit passou para a main e ficou tudo resolvido. Portanto, os issues são muito, muito fixe. Agora, localmente, se fizer um git status, se eu for para a branch main, se eu for para a branch main, eu faço um git status e vejo que o git pensa que está tudo atualizado. E vejo que o git pensa que está tudo atualizado, embora não esteja, né? Porque eu já criei aquela branch e já fiz e já... Portanto, a mudança que eu tenho aqui na minha main, a última já foi o merge daquele pull request. Embora aqui não tenha isso. Agora o que eu tenho de fazer é um git pull. Também existe o git fetch, que em vez de trazer as mudanças já para o working directory, simplesmente traz, tipo, dá download às mudanças, mas não as utiliza mesmo. No entanto, git pull já faz isso tudo. E é aquilo que eu vou usar. E ele diz aqui então que mudou um fecheiro, mudou o readme. E eu posso fazer um git log online mais uma vez. E vemos isto. Precisamente, portanto, portanto, a branch que está tanto no remote quanto localmente agora, porque nós fizemos git pull. Está tudo direitinho. Eu vou fazer git fetch. Eu posso também especificar a origem que eu quiser. Normalmente aquilo por pré-definição faz o origin ou faz o único que vocês tiverem. É um dos dois. Normalmente só vão ter um. Portanto, um remote. E já está tudo atualizadinho. Podemos fazer um git log tanto localmente quanto lá. E agora localmente nós temos várias branches. Temos 3 branches. Eu posso apagá-las depois de estarem tudo resolvido. E assim fico só com a main e depois posso dar um git push. O git push é o que eu faço para mandar as mudanças que eu tenho localmente para lá. Neste caso o git push não faz nada porque está só a funcionar com a main. E eu posso chegar aqui também ao GitHub e posso apagar as branches, mesmo aqui no GitHub, porque as branches no GitHub e as branches locais podem ser diferentes, como já vimos. Aqui no GitHub, esta já não preciso porque já está resolvida. Apago. E agora se eu der um refresh, ela já não aparece aqui, em nenhum sítio. Porque as mudanças já foram merged e eu assim já não preciso mesmo da branch. E pronto, é basicamente isto. Depois há mais coisas que podem explorar no Git. Podem explorar aqui estas coisas todas, também é importante. Portanto, o git-p, que vos mostra interativamente os fecheiros que vocês mudaram, para se vocês quiserem mandar umas mudanças para o Stage Directory, se quiserem manter outras ainda no boss, porque ainda se calhar não estão prontas. Depois tem o git rebase, que é uma forma mais bruta de fazer merge. Também podem explorar o git stash para guardar alterações temporariamente, mas se vocês não as quiserem ter na stage e quiserem ter uma árvore limpa, mas se quiserem guardá-las temporariamente. O git blame, para, como está no nome,
verem de quem é que é a culpa para uma certa linha de código, por exemplo. E um Git ignore global, também podem explorar isso, que é, por exemplo, o macOS deixa lixo nos repositórios, tipo uma DS Store, um fecheiro tipo .ds_store, uma cena assim, que vocês nunca querem em repositório nenhum, que é simplesmente lixo, e que há formas de, portanto, ter um git ignore global do vosso sistema operativo para todos os vossos repositórios. E há mais coisas no Git para explorar, o Git é enorme, mas foi este o vídeo e espero que tenham gostado.